E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então gravando mais uma aula de redação, né? Ainda no mesmo tópico, né? Digamos, no mesmo assunto, na verdade, que são as qualidades discursivas de um texto, né? Bom, então hoje o que nós vamos tratar então é da qualidade discursiva chamada concretude. Bom, para isso então nós analisaremos as redações, né, de título A Vestibulete e Mulher Brasileira, que eu inclusive coloquei no grupo de Whats e também coloquei no Google Drive. Só lembrando que são textos parciais, né, eles não estão na íntegra porque são textos muito longos e aí ficaria ruim. Tá? Por isso eu coloquei só parcial. Mas aquele trecho ali que está para análise já é o suficiente, tá? Porque nós precisamos. Então vamos lá. Então, concretude. Bom, um dos problemas, geralmente, dos textos escritos por alunos é a imprecisão de algumas palavras. Então, os alunos, no caso, tanto vestibulandos ou alunos de escola, enfim, eles acabam usando algumas palavras e não acabam sendo específicos. E aí a pessoa que lê acaba tendo dificuldade para saber exatamente ao que está se referindo. Em vez de o leitor ter algo preciso, né, algo que agregue conhecimento, é ele que tem que ficar dando sentido, né? Tem que tentar, na verdade, prever o que o autor do texto tentou dizer, né? E aí isso é um problema, né? Então, a pessoa que está lendo um texto, ela tem que pegar um texto com informações precisas, né? Ele não pode tentar adivinhar aquilo que o escritor do texto tentou dizer. Então, concretude é o que garante que a mensagem seja expressa com precisão, para que não restem dúvidas no leitor a respeito dos sentidos e valores que o autor atribui aos recursos expressivos, com que a constitui legítima. Então isso é concretude. Bom, então a concretude ela é uma qualidade no texto. Então um texto que não tem concretude, ele peca. Então um texto que ele é muito abstrato e muito impreciso, né, ele é um texto muito pobre, ele agrega muito pouco. E a pessoa que está lendo, ela quer algo que, enfim, que se some ao conhecimento que ela já tem. Ela quer algo diferente, né? Ela não quer apenas informações que não contribuam nada com o seu conhecimento, né, pregresso. Então, fundamental para a concretude em um texto dissertativo é a clara definição dos conceitos com que as questões são trabalhadas. Né? Então, então, se usa um termo, né, principalmente alguns termos, né, que precisam, né, precisam estar colocados de uma maneira muito clara, né? Então esses termos, né, devem ser assim objeto de muito cuidado, né? Porque se tu coloca um termo e aí não fica muito claro, ele pode inclusive deixar o leitor com dúvida, né? E aí isso não é algo bom. O leitor ele tem que ter a precisão, né? É recorrente na redação escolar a impressão de sentido principalmente pelo lugar comum e pelo uso de noções confusas e expressões vagas e genéricas. Bom, então o primeiro texto que a gente vai analisar é o Vestibulete. Bom, também esse texto ele não é uma redação de vestibular, ele é um texto escrito por um aluno de ensino médio. Foi retirado também do texto do professor Paulo Guedes, né? Da redação escolar ao texto, manual de redação. Então, o texto é esse vestibulete. Só por aquele trecho que a gente lê ali, já fica muito, muito claro, né,
que há uma preocupação em localizar o tempo, o espaço e as circunstâncias, né, que se dá o fenômeno que procura delimitar. Então veja, há uma valorização muito grande da precisão dos termos, né? Principalmente na questão de tempo, local, né? Então veja que esse texto a gente consegue, é como se a gente formasse, né, um retrato assim, na nossa cabeça. Ao ler esse texto é como se a gente estivesse formando um retrato, né? Então veja, esse texto ele é muito bom, muito bom. Então veja, termos precisos, né, concretos, né? Então, a partir desses termos muito precisos, a gente consegue entender o que seria, o que caracteriza essa tal vestibulete. Então, não há nenhuma dúvida, né? Então, veja, esse texto ele é um exemplo de um texto que está num bom nível de concretude. Agora, o texto Mulher Brasileira. Então, esse texto já seria um exemplo de falta de concretude. Por vezes há emprego de expressões muito vagas. Então, por exemplo, já no início do texto ali, a expressão em poucos anos, ela é inadequada, não é? Porque vejam que o texto ele trata objetivamente de um assunto, né? Então é necessário que a questão temporal esteja delimitada de uma maneira precisa, tá? Então vejam, então essa expressão já é inadequada em poucos anos, a expressão em poucos anos no início, ela ainda, tá, mas em poucos anos é quanto? O leitor já fica perguntando, tá, mas poucos anos é o quê? 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Então a pessoa que escreveu pecou por isso. E outras expressões também como nossa história, os primórdios da grande culpa, até pouco tempo, também são expressões muito vagas. Isso prejudica muito o texto. Num determinado momento ali, ele até usa ali o termo romances franceses, né, que tenta dar uma certa localização, só que aí o texto acaba caindo numa confusão, porque parece, né, que está falando da primeira metade, né, do século XIX, mas aí ele menciona depois trabalhadoras que lutavam por melhores condições de trabalho. Bom, isso é uma coisa que aconteceu muito depois, né, da primeira metade do século XIX. Isso aconteceu muito depois, muito depois, né? Então vejam que há inclusive uma questão de incoerência temporal aí, porque ao mencionar romance francês dá a ideia de uma localização temporal, mas quando fala em trabalhadoras que lutavam, já faz alusão a uma época totalmente distante. Então vejam, inclusive nisso aí esse texto pecou, né? Ficou embaralhada a ideia de tempo. Então vejam, aquele primeiro texto, Vestibulete, é um ótimo exemplo de concretude, e esse texto, A Mulher Brasileira, é um exemplo de um texto que peca pela falta de concretude. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Então até mais.